bem interessante isso, né? A gente, às vezes, a gente vê que tem pessoas que se negam a avançar e a olhar para si mesmo, né? Fala, Alexandre, pode emendar aí. Não, eu achei interessante a colocação. Hoje eu estava. Tem um minuto de sabedoria aqui no celular, e aí eu li uma mensagem hoje e até tirei um print, vou ler para vocês. O minuto que você está vivendo agora é o mais importante da sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende seu futuro. Procure aproveitar o máximo que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Né? Coube direitinho aqui na discussão. Eu vi uma mensagem também que é uma poesia que fala sobre aquilo que a gente não vive, né? Que a gente guarda, por exemplo, roupas para ocasiões especiais, a gente guarda coisas, né? Por exemplo, você tem uma casa, você tem um jogo lindo de jantar, mas você não usa porque é só para ocasião especial, ou você não usa aquele sapato, você não usa aquela roupa, você não usa, não faz a melhor comida porque é segunda-feira não é dia, então, e aquela ocasião especial muitas vezes pode nunca acontecer, né? E você perdeu a oportunidade de viver aquilo porque você está sempre esperando algo que vai vir ainda, ou que você nem sabe se virá, né? E o que tem uma coisa dessa pandemia, né? É o quanto as coisas foram mudando, né? O que você pensava há um tempo atrás é muito diferente do que você pensa hoje, né? Porque as coisas foram acontecendo de tal modo que você tinha certeza que uma coisa ia acontecer, não aconteceu. Você teve que lidar de outra forma. Uma coisa que você achava que nunca ia fazer, você teve que fazer, você teve que encarar, você teve que, né? Então, tudo isso foi um grande aprendizado, à custa, sem romantizar, tá, gente? Porque eu sou completamente esse negócio de romantizar pandemia. Eu acho que é à custa de muito sofrimento e de muita saúde mental mesmo, né? Que isso influencia diretamente na questão da saúde mental. Carla, o que você pensa sobre essa questão? Você acha que conhecer que nós somos, né? Saber, o Espiritismo traz que nós somos seres eternos, que nós temos muitas encarnações, que nós temos muito tempo aí para errar, e que justamente aqui nós estamos, como o Alexandre disse, para experimentar, né? É o momento que a gente está nessa vivência. Você pensa que essa possibilidade, né, das encarnações e da gente saber que a gente é um ser eterno e que a morte não é o final, ajuda a gente nessa questão do equilíbrio emocional? Ajuda bastante. Eu lembro que eu lia bastante, tinha bastante conhecimento, né? Mas eu só aprendi mesmo quando eu fiz uma educação mediúnica. Foi quando eu comecei a perceber tudo que a gente leva depois, né? Como que o espírito sente depois que morre? Mesmo sabendo que vai reencarnar depois, que vai ter outras oportunidades, mas assim, o que ele carrega ali? As impressões que ele carrega. E é geralmente o que ele dá mais atenção, né? Então, e a necessidade, né, da gente trabalhar o que é básico também. Então, quando eu via lá a gente com fome, igual o Zé falou da fila, eles querendo comer, e às vezes tem uma fila e eles querendo água e eles acham que não vai ter para todo mundo. Então, assim, umas coisas assim que eu falei, gente, a gente não muda porque desencarnou. A gente tem que trabalhar aqui, o que a gente é aqui, a gente carrega para lá. E quando eu fiquei doente, que eu fiquei mais para lá do que para cá, eu falei, eu tenho que reencarnar de novo, porque a minha doença não é física, a minha doença é mental, é espiritual. Eu tenho uma porção de coisas para eu trabalhar. Se eu desencarnasse ali, gente, eu ia dar tanto trabalho, vocês não têm noção do trabalho que eu dei no hospital. Eu dou muito trabalho, entendeu? Porque eu sou uma pessoa muito controladora e a gente perde o controle de tudo.
Então, principalmente essa questão de controlar, de querer que as coisas saiam todas do meu jeito, e as coisas saíam todas do meu jeito. Porque eu escolhi pessoas que faziam tudo do meu jeito, entendeu? E é uma coisa que eu mudei. Eu falei, eu não vou mais me relacionar com pessoas que seguem os meus padrões, porque senão eu não vou evoluir. Eu tenho que me relacionar com pessoas diferentes de mim, eu tenho que agregar valores para mim, né? Então a gente tem que estar sempre procurando se ajustar na vida. Todo dia é uma oportunidade, né? Igual vocês falaram, o Zé falou, não fico criando expectativa lá para depois. Amanhã o que eu vou fazer do meu dia, né? Hoje à noite, quais são as minhas questões para o dia de amanhã? Chega no amanhã, eu fiz tudo. Porque a gente fala de reencarnação, então nós viemos lá com tarefas definidas. Se durante o meu dia eu não consigo pôr em prática as coisas simples que eu elaborei no dia anterior, eu não vou conseguir trazer as propostas que eu fiz lá antes de reencarnar. Porque eu desisto no meio do dia. Então eu tenho que planejar, né? Lógico, dentro de uma lei de sociedade, né? Porque a gente não é sozinho. Né? A gente observar o que é bom para mim, está sendo bom para o meu próximo, está sendo bom para as pessoas que estão do meu lado, estou agregando valor para a minha vida, eu estou trabalhando ou estou dando trabalho. Né? A semana passada eu falei, todo dia me pergunto em que setor da minha vida eu estou paralisada. E se tal setor está paralisado, é necessário? Porque às vezes a gente quer e a coisa não acontece. Né? E às vezes é necessário, né? Igual o Sidney trouxe a questão de uma pessoa ali que poderia estar fazendo uma porção de coisas. Mas já parou para pensar, se a pessoa tivesse poder na mão, se ela tivesse rédeas da própria vida, ela faria bom uso disso? E se a gente às vezes não consegue fazer isso com a gente, será que a gente faria com outro? Eu vejo pelo meu irmão, ele é totalmente incapaz, ficou esquizofrênico, uma porção de coisas ele teve. Mas aí eu fiquei olhando a vida dele antes, eu falei, se ele não tivesse incapaz hoje, ele estaria fazendo uma porção de coisas erradas por aí. Ele ia estar comprometendo ainda mais o espírito dele. Então essa paralisia, por um certo ponto, é boa. Só que você tem que ter uma visão muito grande para você aceitar isso. Para você aceitar que às vezes a gente precisa dessas paralisias. Que às vezes a gente precisa estacionar um pouquinho, parar um pouquinho, sabe? Porque se a gente não parar, a vida para a gente. Ou através de uma doença, ou através da dor, ou através dessas pandemias, para, né? E olha. E aí você olha, e daí para frente você criar condições de seguir, né? Seguir com mais clareza, com mais vontade, né? Porque a vida espiritual não é diferente da vida aqui na Terra, né? A gente não vai para planetas mais evoluídos. A gente ainda vai reencarnar outras vezes, se Deus quiser, aqui nessa Terra mesmo, né? E se a gente fizer por onde? Senão a gente vai aí para planetas de acordo com a nossa evolução. E aí vai ser mais sofrido, porque a gente vai ter que levar uma porção de coisas que lá não tem, né? Exatamente. E aí, eu queria fazer uma pergunta para a Cris. O Cris, o Yang, ele diz que muitas vezes o que no outro, né, o que a gente projeta no outro, né, como a Carlinha falou, que a gente vê no outro, é aquilo que a gente mais precisa trabalhar na gente. Você concorda com isso? Né? Que aquilo que mais irrita naquela pessoa, que mais te deixa, né, é aquilo que mais a gente precisa trabalhar na gente mesmo? Concordo, Cláudia. Concordo muito. E isso também leva um tempo para você aprender, né? Para você entender que é assim, né? Para mim, levou um tempo para quando eu criticava, ou quando eu me revoltava, ou quando eu ficava muito, né, extremamente revoltada com o comportamento do outro, levou um tempo para eu entender que aquilo era o que eu realmente tinha que mais trabalhar em mim, né? Então, o Sidney disse assim, para mim é mais fácil ser mais
condescendente com o outro, né, com o erro do outro, do que com o meu, eu concordo, eu também sou assim, mas depende, eu acho que para mim, pelo menos, depende do nível de quem é esse outro, né? Se o outro é um amigo, uma pessoa do meu trabalho, do meu convívio do trabalho, ou é uma pessoa do meu grupo espírita, ou se é, enfim, se é uma pessoa um pouco mais distante, é um amigo, ou é um outro da rua que seja, uma pessoa das notícias que acontecem e tal, é mais fácil de eu entender e ser mais condescendente com o erro dele, né? Mas quando a pessoa é o seu marido, o seu irmão, a sua mãe, né, alguém da sua família, alguém muito próximo, para mim é mais fácil, né, de apontar o dedo, é mais fácil de criticar com força, é mais fácil mas você age assim, mas você fez assim, sendo que por muitas vezes eu deparei de falar, poxa vida, eu tô criticando tanto, né, eu tô chicoteando tanto o outro, mas para mim mas eu faço assim, eu ajo assim também, eu tenho isso também dentro de mim, né? Então acho realmente acho que é uma das primeiras coisas primeiro observar se aquilo não é algo que você tem que se trabalhar primeiro, né? É em você também, ou primeiro em você, né? É isso aí, gente. Penso que esse tema é um tema que tem muita coisa para a gente discutir, né? É uma coisa assim bastante ampla, principalmente nesse momento. Mas assim, eu queria fazer minhas considerações finais e aí eu passo para vocês poderem fazer as considerações finais de vocês, né? O que eu penso sobre isso, gente, é que primeiro que isso é um assunto que não fecha, né? Não adianta a gente achar que a gente vai chegar aqui numa formulinha, né? E que vai conseguir resolver todas esses conflitos que a gente tem internos e de todas essas emoções. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer, né? E que podem colaborar para a gente poder trabalhar isso. E quando eu digo isso, eu estou sendo a primeira ouvinte de mim mesma, tá, gente? Porque eu eu tô assim extremamente precisada de colocar isso para mim, não é nem enxergar para ninguém, é como eu falo, é voltar para mim mesma. Primeiro, acho que o primeiro passo, que é o que todo mundo falou, que é a questão do autoconhecimento, né? Quando a gente se conhece, a gente não nega as emoções que a gente sente, ou a gente tem uma noção ali das coisas, do nosso grau evolutivo também, né? A gente começa a se conhecer e entender alguns gatilhos, né? E aí a gente começa a tentar trabalhar isso. Como a gente falou, é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Aí a gente tem que ter um pouco de autocontrole, né? O que é o autocontrole? É você saber que aquilo vai te deixar irritado, você já sabe. Então, você, de alguma forma, você já vai trabalhando isso e antecipando algumas coisas, né? Lógico que nem todas as situações você pode antecipar, mas o autocontrole, ele vem primeiro do autoconhecimento. Se eu me conheço, eu já sei, e aqui eu acho que grande parte já tem uma noção dos principais gatilhos que nos deixam muito bravos e que vão tirar a gente do eixo, do prumo, ou que vão gerar um sentimento assim muito ruim. Depois, gente, uma coisa que eu acho muito importante, que a gente tem que ter consciência social. Como assim, consciência social? Você tem que ouvir a crítica e sem revidar. A gente não pode ter a posição agressiva, a posição de intolerância, né? A posição de sempre querer ter razão de tudo, né? Então a gente tem que ter uma consciência social de que nem sempre a gente vai estar certo, que o outro pode sim estar com outras questões ali e que você precisa e pode mudar suas ações. Não é só, eu não vou mudar nada porque eu estou perfeito. Não, né? A gente tem sim que mudar. E
isso vai gerar assim, uma capacidade da gente gerenciar esses nossos relacionamentos, que é o que a Cris falou, né? Como que a gente vai lidar com essas pessoas, né? As pessoas que a gente ama, que são queridas, que a gente tem paciência, e aquelas pessoas que não são também. Então, tudo isso pode ser uma forma da gente começar a lidar com todas essas questões emocionais e fora a terapia, que eu super indico também. Eu acho que é uma coisa que vale a pena, né? Então, eu deixo aberto aí para vocês para as considerações finais. Antes da Carla, senão não sobra nada para nós. Bom, eu gosto muito de uma passagem do filme, embora seja uma comédia, ela traz grandes ensinamentos, que é a volta do Todo-Poderoso, né? Quando Morgan Freeman encontra a esposa do Evan Baxter numa lanchonete, que ela tá brava com ele, né? Que ele tá fazendo aquele papel de Noé, tá construindo a arca e tudo mais, e tá praticamente esquecendo da família. Ela fica muito irritada com ele, ela vai pro hospital, ela vai lá pra lanchonete, né? E aí ela começa, o Morgan Freeman é Deus, né, no filme, e aí ela tá lá se lamuriando, chega perto e começa a conversar com ela, né? E aí ela começa a explicar a situação e tudo mais. Eu não lembro exatamente as situações que ele coloca, mas eu acho sabedoria imensa. Vou fazer algumas conjecturas aqui do que eu supostamente me recordo, mas ele fala assim para ela: se você, que ela fala que ora, e tudo mais, né? Aí ele fala para ela: se você pede para Deus paciência, o que você acha que Deus vai te dar? Paciência ou oportunidades de você desenvolver a sua paciência? E ele coloca outras situações também, né? Eu acho que, além de tudo, Deus é Morgan Freeman, né? Então, já tem um peso a mais. Mas eu acho que as colocações que ele faz lá, embora seja um filme de comédia, né, e não tem nenhum propósito religioso por trás, elas são de uma profundidade absurda, né? Então, se todo mundo está pedindo oportunidades para estar mais próximo da família, para resolver casos dentro da família, casos, porque a grande maioria dos casos estão dentro da nossa própria casa, né? Os casos de nosso resgate. Será que nós não fomos atendidos, né? Você acha que Deus vai simplesmente fazer assim, né? Dar um estralar de dedos e fazer com que as pessoas passem a se amar e se respeitar? Ou ele vai dar uma oportunidade da gente ter maior parte do tempo juntos, para a gente juntos aprender a fazer as coisas? Fica a dica, Brasil. Como é besta. Ai, ai. Gente, fala, Zé, quais são suas considerações finais? Para variar o momento de citação, né? Claro, tem que ter um momento de citação aqui. Vamos lá. Mateus 6,34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Óbvio que Jesus não falou isso às 23h59, mas, enfim, senão, não, assim que ele acabasse de falar, acabou o dia, né? Não. Mas, assim, aquilo que eu falei, acho que o meu horizonte agora mudou drasticamente. Eu não fico assim, né, pensando, até porque planos, quanto mais plano a gente faz, menos eles se concretizam, né? Menos assim, a coisa vai do jeito que a gente planejou. Tem essa citação, mas acho que uma interessante aqui de uma música que eu lembrei do John Lennon, para variar do John Lennon de novo, mas não é Imagine, não, né? Agora aquele Whatever Gets You Through the Night, que ele fala assim: olha, meu, você não precisa de um relógio se você for desperdiçar seu tempo. Então, eu acho assim, cara, para, sabe? Assim, às vezes a gente está querendo se prover de tanta coisa e acaba perdendo foco. A gente quer tudo ao mesmo tempo e não consegue ter nada. Então, assim, meu, acho que tem que ter um pouco assim, primeiro, essa ideia de você trazer o horizonte para mais perto, para amanhã, deixa eu pensar agora, hoje à noite, o que eu preciso fazer para amanhã, te traz o foco. E te trazendo o foco, te ajuda a lidar com as sombras. Nós temos sombras, não vamos negar. Assim,
Ninguém aqui, é aquilo que eu já falei no outro episódio, todo mundo aqui, se tem uma coisa que nós temos igual aqui, esses 7 bilhões de X de pessoas no planeta, que todo mundo vai desencarnar, todo mundo reencarnou pelado. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é um ser à parte da criação. Então, nós temos que lidar com essas sombras, tá? Ter a humildade de ser assim, realmente nós cometemos erros. Tá? A ideia é chegar no final do dia e falar, será que eu cometi o menos possível? E se cometi, que eu vá lá no dia seguinte, dentro das minhas agendinhas de amanhã, pedir a devida desculpa, pedir devido perdão pelo aquilo que eu tenha cometido hoje. Eu aproveitar um momento de citação aí, só pegando um ganchinho do Zé. Tem aquela passagem do Lewis Carroll também, né, na Alice, que a Alice ela pergunta para um coelho para onde Pensei eu vou. exatamente nessa passagem. Né? Para onde eu vou? Aí ele fala, mas onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. Ele fala, então pega qualquer direção e vai lá. Mais ou menos por aí, né? Não importa o caminho que você queira, né? Se você não sabe para onde você vai, não importa o caminho. Exatamente. Muito obrigada. Queria que a Cris fizesse as considerações finais agora. As minhas considerações é que haja evolução pro meu lado, viu? Haja. Porque eu fiz por muito tempo terapia, né? Então, assim, essa questão do autoconhecimento, para mim, sempre eu trabalhei isso muito na minha vida, tanto na terapia e depois, porque procuro sempre isso, né? Então, eu tenho alguns passos, né, tomados, né, de conhecer, sei as minhas emoções, sei como eu reajo em determinadas situações, mas essa questão de trabalhar isso e não voltar a repetir, isso para mim é algo que é um trabalho constante, diário e para que isso aconteça, né? Para que eu evolua também nisso, né? O que o Alexandre disse agora de se você pede paciência e se acha que Deus vai te dar paciência, então para mim serviu muito, assim, Deus não vai me dar paciência, Deus vai me dar a oportunidade de praticar isso, né? Então eu acho que a minha evolução, o que eu mais tenho que trabalhar é isso, é entender, ter essa sabedoria de entender o momento que ele está me fazendo passar, o que é que eu tenho que aprender exatamente, né? Então, algumas coisas eu achava que eu sabia, né? Então, agora ainda, hoje, caiu mais umas fichinhas aqui do tipo, poxa, o que é que realmente em determinadas situações, algumas eu sei, mas outras eu ainda não sei. Então, assim, onde é que está a chave aí para eu aprender, para eu evoluir, para eu trabalhar isso que está me faltando? É legal, né? A gente parar e quando cai fichas, isso é importante, né? Acho que são coisas que a gente vai levando, né? Momento de muita reflexão e é muito importante. Sidney, suas considerações finais. Eu tenho a sensação nítida, completamente oposta à que você, não sei se foi você ou foi o José que citou, que do tipo, quando você tem a consciência da eternidade, você relaxa mais e entende que você tem um tempo para realizar a sua evolução, sua melhora, né? E eu tenho a nítida sensação que eu preciso resolver já, entendeu? Eu nunca olho sob o prisma da eternidade. Para mim é aquilo que eu disse. A gente tem essa janela de mais ou menos 70 anos e ela é esse sprint. Esse sprint você tem que realizar ao máximo, chegar mais longe onde você conseguir. Para mim é isso. O dia de amanhã do José, que ele falou sobre a pandemia, para mim é essa encarnação. O meu dia de amanhã é essa encarnação. Eu não penso no futuro pós
encarnação. Para mim, o futuro é só esse. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: não existe na idade moderna um tempo em que o mundo viveu sem guerra. Seja num ou no outro ponto do mundo, sempre existiu uma guerra. Que são sangrentas, que são desleais, que são tudo que a gente possa imaginar. E a gente não aprendeu. Aí se você me disser assim, então esse momento dessa doença aí, ele é um novo jeito de colocar atributos para a gente melhorar como humanidade, eu acho que não. Eu acho que a régua vai sempre subir, entendeu? Então a conclusão que a gente chegou aqui é do tipo, aconteceu essa pandemia e nós não aproveitamos a oportunidade para melhorar. Então, negão, se prepare que vai vir mais chumbo grosso aí. A gente tem que ser Highlander para passar por essas coisas e ainda assim evoluir. Isso para mim é só uma ferramenta, entendeu? Que infelizmente a gente não aproveitou. Carlinha, suas considerações finais? A Cris falou de algo importante, né? Quando a gente pedir, tomar cuidado, né? Porque as experiências vão chegar, né? Eu ganhei um Darumã, a minha prima já tem uns 5 anos. Vocês sabem o que é um Darumã, né? Aquele bonequinho chinês que vem sem olho. É um bonequinho chinês, ele vem sem olho, você tem que fazer um pedido e pintar um olhinho. Aí, quando o seu pedido for atendido, você pinta um outro olhinho. E faz 5 anos que eu olho para ele e eu não sei o que pedir, né? Ou eu fico pensando na responsabilidade do meu pedido, porque a gente sabe, pedir e obtereis, mas não é só ter, é manter. Então a gente tem que estar sempre pensando se a gente vai ter ferramentas, se a gente vai ter condições de viver aquilo que a gente pediu, de sentir aquilo que a gente pediu, né? Então a gente está pedindo aí a vacina, está pedindo uma porção de coisas para o nosso planeta, mas enquanto a gente não aprender o que ela está querendo nos ensinar, se a gente não conseguir viver com dignidade tudo isso que está chegando para a gente, não vai embora, gente, não vai ter vacina. Quando o pessoal fala, 15 dias, gente, não vai acontecer algo mundial assim que vai acabar com 15 dias. O pessoal ficando dentro de casa. Existe algo por trás de tudo isso que quer trazer algum ensinamento para a gente. É uma forma nova de viver, né? Os casais têm que se olhar, as pessoas têm que viver junto, os filhos, os pais darem atenção para os filhos, olhar para o idoso. Eu acho horrível ter banco para idoso. Sabe, você olhar ali aquele letreiro, respeite os idosos. A gente tem que ter isso ainda, né? Então a gente tem que olhar o mundo com mais amor, com mais carinho, com mais gratidão, né? Se colocar no lugar do outro. Um dia eu vou ficar velhinho, e aí, como que eu quero ser tratado? Se eu quero ser tratado bem, o que eu estou fazendo hoje para lá no futuro eu ser tratado bem, né? Para não ser abandonado. E se eu for abandonado, como que eu vou tratar esse abandono? Então, assim, a gente sempre está olhando para o próximo, né? Sem precisar de letreiro, sem precisar de as pessoas ficar mostrando para a gente. É igual a pandemia, o pessoal falar é para isso, é para aquilo, é para não sei o quê. Mas se a gente não se melhorar, não se transformar, a gente vai ter que conviver com ela, né? A guerra só vai acabar quando a gente quiser. Quando a gente acordar para a vida, e a gente percebe aí que muita gente não acordou nesse último feriado, 7 de setembro, as pessoas que moravam na praia tiveram que ficar dentro de casa. Para os outros se divertirem, né? Para levar vírus para um lugar, fica quieto na sua casa, gente, pelo amor de Deus. Né? Olha o outro, né? Olha a sua responsabilidade com o próximo, né? Então, e com a gente mesmo, né? Usar máscara, nossa, o pessoal parece que vai morrer se colocar uma máscara. Falei, imagina os médicos que ficam o dia inteiro dentro do hospital com aquelas roupas pesadas, tem que pôr máscara, tem que colocar aquela outra que machuca a cabeça.
E aí chega em casa, às vezes está calor, a roupa está encharcada, e eles ficam ali o dia inteiro cuidando, salvando vidas. E aí você vê um monte de gente saindo para se divertir, shopping cheio de pessoas, sabe, para não comprar nada. A minha prima falou que quando abriu o shopping, as pessoas iam só para sair. Nossa, é umas coisas assim que a gente tem que parar para pensar, né? Aonde eu estou dentro de tudo isso, né? Como que eu estou vivendo tudo isso? Eu estou vivendo com dignidade? Eu estou olhando o próximo? Eu estou seguindo regras? Regras é outra coisa que a gente não quer. A gente acha feio ter ordem. A gente acha feio viver num mundo com regras, mas é necessário ainda, né? A gente ainda tem necessidade de adestramento social e isso é horrível. Então, eu torço assim para que as pessoas tenham mais consciência, sabe, sobre tudo, sobre a vida, sobre o dia a dia, né? O Alexandre falou, as famílias estão aqui em reajuste, você tem que olhar para a tua família, você tem que se olhar, você tem que perceber por que te incomoda, não é o outro lá fora, né? As nossas responsabilidades é com a nossa vida, com as nossas oportunidades, com as pessoas que estão ao lado. É muito fácil ajudar o pessoal lá da África, mas tem um monte de gente aqui ao meu redor que está passando fome. E eu não olho. Não olho do lado. Eu não olho para mim mesmo, né? Para essas sombras, né, que a gente está falando. Será que eu olho para as sombras? Se eu olho para elas, eu tenho vergonha? Eu tenho preconceito? A gente tem preconceito com as nossas sombras. A gente tem vergonha de falar o que a gente sente. Eu perdi o filtro, né? Então eu perdi o filtro, eu falo o que eu penso. E se eu não falo, e assim, eu me sinto bem em poder falar o que eu penso. Porque se eu me sentir mal, me sentir envergonhada, eu achar ficar pensando no que o outro vai pensar, eu estou no lugar errado. Se eu não puder ter intimidade com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que estão do meu lado, eu estou no lugar errado, não é para estar ali. É porque o desconforto só mostra pra gente que a gente está no lugar errado. E se eu não estou confortável comigo mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa para trazer esse conforto espiritual, esse conforto para o meu ser, porque é como o Sidney falou, quem convive comigo só eu mesmo, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas sensações, com os meus instintos, e eu preciso olhar para eles, né? Porque se a gente vira as costas para os nossos defeitos nos pegam pelas costas. Mas se a gente encara eles e conhece e vê, a gente tem um ponto de partida. Então, vamos olhar com carinho, sabe? Olhar que dentro da nossa condição é normal a gente ter inveja, é normal a gente ter essa porção de coisas que a gente acha feio. É natural, mas a gente tem que olhar. E se eu acho feio, eu tenho condições de mudar. Eu não preciso ficar com aquilo. Se eu acho feio ser egoísta, então eu vou ser melhor, eu vou ser caridoso. Eu preciso ficar egoísta o resto da vida? Não. Se eu acho feio ser masoquista, eu vou mudar. Se eu sou uma pessoa masoquista, eu fico me açoitando? Não preciso ficar me açoitando a vida inteira, né? Eu posso mudar. Aí a gente fala, como que eu vou mudar isso? Quais os caminhos? Aí sim, você cria metas e planos para você mudar. E aí que entra a vontade, né? Que é a evolução espiritual. O espírito vai evoluir. Mas a gente tem o livre-arbítrio. A gente tem escolhas, né? A gente já está nessa condição de escolher. Eu posso ficar aqui até quando eu quiser, né? Ou até quando alguma coisa acontecer para me empurrar para frente, né? Porque a vida, assim, ela sempre empurra a gente para frente, nunca para trás. Ou a gente estaciona ou a gente toma um pontapé aí e vai para frente. Tem que ir, né? A gente não tem como fugir, né? Então, assim, mas a gente tem condições sim de escolher. Nós temos, a gente que está aqui, a gente tem sim condições. Tem muita gente por aí que não tem, mas eu acredito no nosso grupo, eu acredito na doutrina espírita, a gente tem muita informação, a gente tem muito conhecimento, e a gente não pode falar, eu não sabia, eu não sei. Nós sabemos sim. Então, a responsabilidade que eu vejo ali no bonequinho, no Daruma, de colocar um olhinho nele, para mim não é só um olhinho, né? É uma porção de coisas que envolve. E assim é a nossa vida, né? O que a gente está pedindo? Porque a gente pede o tempo todo, gente. Se a gente for fazer um gráfico da prece, da oração, que é pedir, louvar e agradecer, a maior parte é pedido. O tempo todo a gente está pedindo, está reclamando, está clamando alguma coisa para a nossa vida, né?
É isso aí, Carlinha. Agradeço muito, agradeço vocês todos, né? Era um tema que eu queria muito falar, porque assim, é um momento que eu particularmente estou me sentindo bastante convidada ou intimada a olhar para mim mesma, né? E aí eu me deparei com muitas sombras em mim e assim, o quanto às vezes isso deixa a gente tão desnorteado e ao mesmo tempo é uma coisa que faz parte da nossa condição evolutiva também, né? Então a gente tem que entender que a gente está nesse estágio mesmo e que a gente pode sim e deve melhorar, né? Então eu queria agradecer muito vocês por essa discussão que foi bastante bacana para mim, foi muito proveitosa. Gente, curte o nosso canal, tem uma mãozinha aqui embaixo, ó, dá um like pra gente, sejam felizes. Se vocês não estão gostando, também fala daquilo que vocês querem ouvir, participa, é muito importante que essa troca de conhecimento, de ideias, né? E a gente precisa de resposta aí de vocês.